Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre colisões. Então, vamos tomar o seguinte exemplo. O corpo A vai se aproximar do corpo B. Velocidade A maior que a velocidade B. Fase de aproximação. Temos então a colisão. Um par de ação e reação. Terceira lei de Newton. Mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo e aplicados em corpos diferentes. Então, a força que o A aplica em B vai ser um empurrão em B. E a força que o B aplica em A vai diminuir a velocidade do corpo A, podendo até provocar a inversão do sentido do movimento. Mas, no nosso exemplo, a velocidade A vai ser diminuída e a velocidade B aumentada. Entramos na fase de afastamento. O importante é a gente estudar o que acontece na colisão. A força que o A aplicou em B e que B aplicou em A é tão grande que a gente pode desprezar as forças internas e até considerá-la igual a zero, que é o atrito e a resistência do ar. Vamos lembrar da segunda lei de Newton. Aqui temos a frase em latim: lex secundum mutationem motis proportionalem et vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectum qual vis illa imprimitur. Isso aqui foi tirado do Princípio, é o livro mais importante da física, né, na época do Newton. Né? Então foi onde ele escreveu, né, a segunda lei. E ele escreveu desta maneira aqui. Então vamos traduzir a frase. Segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Tá certo? A famosa segunda lei de Newton. Força resultante provocando aceleração. Né? E a aceleração é a variação da velocidade. Estão lembrados? Então a segunda lei de Newton diz isso aqui. A variação do movimento vai acontecer na direção da força. Isso aqui pode ser escrito de outra maneira. Né? A gente multiplica a força pelo tempo aqui, né? E temos a massa e a variação da velocidade. Abrindo a variação da velocidade final menos inicial, a gente chega na seguinte expressão, que a força resultante vezes o tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Isso aqui foi batizado de quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial e o impulso, né? Seria uma espécie de empurrão, né? Então a gente tem o seguinte, né? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O impulso vai ser a variação da quantidade de movimento. Ele tem a mesma direção da força e a quantidade de movimento a mesma direção das velocidades. Então, como Newton disse, é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Tudo bem? Agora, o que acontece na colisão? Par de ação e reação. São forças de mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo e aplicados em corpos diferentes. Então a gente tem aqui a força que o A aplicou em B vai ser oposta à força que o B aplicou em A. Sendo assim, você multiplicando pelo tempo os dois lados, a gente não altera essa equação. E a gente obtém o impulso no corpo B e o impulso no corpo A. Eles são impulsos de mesma direção, mas sentidos opostos. O que é o impulso mesmo? Variação da quantidade de movimento. Então nós temos que a quantidade de movimento de B depois da colisão, menos, né, porque é um delta, a quantidade de movimento inicial. E a mesma coisa, só que aqui o sinal de menos que era o oposto, a variação de quantidade de movimento do corpo A. Rearranjando essa equação, a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de movimento do depois, tanto do B quanto do A, vai ser igual à soma da quantidade de movimento do B e do A antes da colisão. Então, a gente sabe que a quantidade de movimento depois da colisão do sistema, que é o QB' menos o QA', vai ser igual ao que ele tinha antes, a quantidade de movimento antes do sistema. Então, isso aqui é a lei da conservação da quantidade de movimento. Fato muito, muito importante agora nas colisões. Todas as colisões, né, a gente tem
ou par de ação e reação, e desse fato origina que a quantidade de movimento vai ser conservada em qualquer tipo de colisão. Tá claro isso? Agora, a gente entendeu o que acontece com a quantidade de movimento, vai ser conservada. Mas uma coisa nas experiências são também vistas, que pode acontecer o quê? A perda de energia. Então nós vamos classificar os choques como choque perfeitamente elástico, é aquele choque em que tem conservação de energia. São os choques elásticos. Agora tem o choque parcialmente elástico, onde a gente vai ter uma perda parcial de energia. E os choques perfeitamente inelásticos, onde a gente vai ter a perda máxima de energia. Eles são considerados choques inelásticos, que apresentam o quê? Perda de energia. E para dar uma informação do que acontece no choque, a gente vai definir o que é o coeficiente de restituição, certo? Então vamos lá. O coeficiente de restituição, né, ele vai ser uma medida, né, relativa do que acontece com a energia. Né? Então nós temos aqui a energia cinética de antes, ela vai ser sempre maior do depois, sempre vai ter uma perda. Então eu coloquei isso igual porque podemos ter a conservação de energia ou a perda de energia, né? Que a energia cinética é maior, o depois pode ser igual, conservando energia, ou pode ser menor por causa da perda. Então, abrindo a energia cinética, aqui você pode ver que antes tem a energia cinética do corpo A, a energia cinética do corpo B vai ser maior ou igual que a energia. Abrindo toda a expressão, a gente chega nessa situação aqui, ó. Lembrando da matemática, né? Diferença de quadrados, né? Você tem uma expressão desse tipo. Vamos usar também a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento do A, do B, do A depois do choque e do B depois do choque. Vamos isolar o M e a gente tem essa expressão aqui, ó. Note que você tem MB sobre MA, aqui MB sobre MA. Tudo bem? Vamos colocar na mesma equação. Então, rearranjando a equação, a gente obtém o seguinte, né, que vai ser passo, você acaba cortando este termo com este termo com este termo, e a gente obtém o seguinte, é que vai ser maior ou igual a 1. Né? Reorganizando a expressão, a gente tem que VB' menos VA', né, sobre VA menos VB, vai ser menor que 1. Isso aqui foi definido como o coeficiente de restituição. Note que aqui a gente tem a velocidade relativa de aproximação do A em relação ao B. E depois aqui a gente tem a velocidade relativa do B se afastando de A. Tá? Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque a energia cinética do depois vai ser menor ou igual à energia do antes. Aqui, então, a gente vai considerar essa situação como um modelo, certo? O A se aproxima do B. Então, A menos VB, é a velocidade de aproximação. Acontece a colisão. E aí, depois do choque, temos o afastamento. É o VB' menos o VA'. Tudo certo? Então, velocidade relativa de aproximação é o A menos o B. É o A que se aproxima do B. A relativa de afastamento vai ser VB', né? Está se afastando do A, né? VB' que se afasta do A. Então, A se aproxima de B e B' se afasta de A. Tudo bem? Vamos para. Então, vamos ver o que é velocidade relativa. Então, mesma direção e sentidos opostos. A aproximação. Então, aqui vamos pegar um exemplo do corpo A saindo do 0 e o corpo B saindo do 100. Que a velocidade é de 15 metros por segundo, na direção da orientação do eixo, e aqui o VB, o movimento retrógrado, no sentido oposto ao do eixo, certo? Então é menos 10 metros por segundo. Beleza? Então o que acontece após 1 segundo? Esse aqui anda 15 e esse aqui anda 10. De quanto diminui a distância? Nós tínhamos 100 metros de distância entre os corpos. Agora a distância é de 75. Então diminuiu 25 metros em 1 segundo.
25 metros por segundo é a velocidade relativa. A gente está somando os módulos das velocidades. Então, mesma direção e sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Por quê? A gente tem a soma do efeito do A ter andado 15 para frente e o B ter andado 10 para cá. Então, no total, você tem 10 metros para cá e 15 para cá. De quanto diminui? 25, que é a soma das duas velocidades. Então, na mesma direção, em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Entenderam? Agora, mesma direção e mesmo sentido, certo? A gente acabou de ver sentidos opostos. Agora, mesmo sentido. Então, as duas velocidades positivas, o que acontece? O B, ele anda do 30 para o 40 e o A do 0 para o 15. Nós tínhamos 30 metros de distância na situação 1. Na situação 2, né, um segundo depois, como a gente fez no outro exemplo, passou a ser 25. De quanto diminuiu a distância? 5 metros por segundo. O que aconteceu aqui? Ó? A velocidade relativa é VA menos VB. Então, mesma direção e mesmo sentido, a gente subtrai os módulos. Porque enquanto o B fugiu 10, né, o que aconteceu? O A se aproximou de 15. Então, o efeito relativo é esses 5 metros aqui, ó, tá? Então, a diminuição da distância entre eles é de 5 metros a cada segundo. Isso é a noção da velocidade relativa entre os dois. É como se um tivesse parado e o outro andando com 5 metros por segundo. Entenderam? Próximo exemplo. Agora vamos ao afastamento. Então, neste caso aqui, ó, o B está se afastando do A, né, mas eles estão em sentidos opostos. Então, começou no 30 e no 60. Então, depois de um segundo, o que vai acontecer? Do 30, esse aqui vai para o 20. Está andando com menos 10 metros por segundo. 30 menos 10 vai para o 20. E esse aqui, ó, mais 15. Do 60, ele foi para o 75, mais 15. Então, qual foi o efeito relativo aqui? Ó? Que esse aqui andou 10 metros para cá e foi somado com os 15 para lá. Então, 10 mais 15, 25. Ó. 30 por 55 mais 25, certo? Então, 25 metros a cada segundo. De novo, sentidos opostos, a gente somou os módulos das velocidades. Entenderam? Próximo exemplo. Mesma direção e mesmo sentido. Afastamento. Então, agora, o que vai acontecer? Eles estão se afastando. O B começou no 0 e o A começou no 30. Então, esse aqui está andando 10 metros por segundo, veio para o 10. Esse está andando 15, veio para o 45. Então, de 30 aumentou para 35. Então, teve um aumento de 5 metros por segundo, certo? Mas o que acontece aqui? A gente tem que diminuir, né, subtrair o módulo do B, certo? Então, vai ficar 15 menos 10, que dá 5 metros a cada segundo. Porque esse tenta fugir 15, mas esse se aproxima 10. O efeito é apenas um aumento de 5. Você está subtraindo as velocidades, tá certo? Vamos para o próximo. Então, agora vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Então, aqui nós temos no mesmo sentido, aproximando e afastando. Aqui, em sentidos opostos, né? Aqui a aproximação e aqui o afastamento. Então, vamos primeiro pegar aqui, ó, analisar a aproximação e afastamento quando ocorre no mesmo sentido. Então, aqui tinha 15, aqui temos uma velocidade de 10 metros por segundo, mesma direção e mesmo sentido. O que aconteceu? A gente subtraiu os módulos, né? Que a gente tinha 30, aí passou a ter 25. Diminuiu 5 metros a cada segundo. No afastamento, a distância vai aumentar, mas é a mesma coisa. Aqui, o da frente tem 15, o de trás 10. O que acontece? A distância vai aumentar apenas de 5 metros a cada segundo. Então, aqui ela aumenta de 5 metros por segundo. A diferença de velocidade. Então, aqui, por estar aproximando, diminui 5 metros a cada segundo. Aqui, por estar afastando, a distância aumenta 5 metros por segundo. Mas nos dois casos, a gente subtrai os módulos. Então, mesma direção e mesmo sentido, aqui ó, mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido. Aqui eles estavam se aproximando, aqui eles estão se afastando. O que aconteceu? Nos dois casos, a gente subtraiu os módulos.
certo? Agora vamos para o outro caso, sentidos opostos. Aqui é aproximação e aqui é afastamento. Na aproximação, o que acontece? Esse anda 15 para cá, esse anda 10 para cá. Diminui 25. Você está somando. Então, a distância aqui, como está aproximando, diminui 25 metros a cada segundo. Você está somando os módulos da velocidade. 25 metros por segundo. E aqui, neste caso, eles estão se afastando, um para cada lado. O que acontece? Um anda 25 para lá, outro anda 10 para cá. Na soma, é 25 metros a cada segundo. Então, você está somando os módulos das velocidades. Então, sentidos opostos, a gente soma os módulos das velocidades. Tá certo? Né? Então, a velocidade relativa é o VA menos o VB. Para resolvermos os problemas de colisão, a gente precisa de duas equações, porque geralmente a gente tem a velocidade A, a velocidade B, e a gente vai querer saber quem é o VA' e o VB'. VA', a velocidade do corpo A após o choque, VB', a velocidade do B após o choque. Então, como temos duas incógnitas, precisamos de duas equações. Uma delas é a conservação da quantidade de movimento, como já vimos. Ela é muito importante. Vai acontecer a conservação da quantidade de movimento na colisão, né? Mesmo tendo perda de energia. Isso é o impressionante desta teoria. Uma teoria fantástica, muito poderosa. E a outra equação vai sair do coeficiente de restituição. Então, a quantidade de movimento antes do sistema é o QA mais o QB. E o depois é o QA' e QB', que são as quantidades de movimento do corpo A e do corpo B após a colisão. E aqui nós temos o coeficiente de restituição, que é o VA se aproximando de B e B' se afastando de A'. Certo? Ainda podemos escrever a equação da quantidade de movimento dessa maneira. MA, VA mais MB, VB e MA, VA' mais MB, VB'. Então, note que a gente está construindo as duas equações para a gente poder resolver os problemas de colisões. Então, temos todas as incógnitas aqui. Então, o primeiro exemplo vai ser o choque perfeitamente elástico, onde o coeficiente de restituição vale 1. A gente já vai ver isso direitinho. Então, a situação vai ser a seguinte. Dois corpos de mesma massa, MA igual a 2 kg, MB igual a 2 kg. E eles estão se aproximando. Né? Aí a colisão, mas o que vai acontecer depois? Não sabemos. Certo? Então aqui eu vou ensinar um truque para vocês resolverem os problemas de colisões. Então fique atento. O que será que vai acontecer depois? Algumas pessoas pedem para você chutar uma situação, certo? Então vamos ver qual é um jeito bacana da gente resolver esse tipo de problema. Então tudo começa com as duas equações, a da quantidade de movimento e o coeficiente de restituição. Você tem que a quantidade de movimento de antes é o QA mais o QB, o depois QA' mais QB' e o coeficiente de restituição. Então, a gente definiu isso aqui para essa situação. Todo mundo andando na mesma direção e no mesmo sentido do eixo, certo? Então, eu coloquei o VA, o VB, o A que se aproxima de B, está aqui, ó, VA menos VB, e o VA', BB'. Espera aí, mas você não colocou na situação que você apresentou, você não colocou o VB' contra? Então, aí que mora a jogada, né? Então, a gente vai conseguir substituir a operação vetorial substituindo os valores com os sinais. Então, a gente está escolhendo o VA, que é maior na direção do eixo, certo? Então, a gente vai substituir da seguinte maneira. O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então, você abre. Então, deixa aqui, ó. Então, essa equação tem que estar coerente com a de baixo, certo? Então, olha só. Vamos substituir com os sinais. Então, VA é mais 15 e VB é menos 15. Então, dá uma olhada no que acontece. Vamos olhar a quantidade de movimento. O que de antes não tem que ser igual ao que depois? Sim. Então, vai ficar assim, ó. QA mais QB, QA' mais QB'.
Então você tem dois vetores, né? O corpo A estava indo para a direita e o corpo B para a esquerda. Né? O que você faz quando você soma dois vetores de mesma direção e sentidos opostos? Subtrai os módulos. Olha só o que vai acontecer substituindo com o valor da velocidade escalar. Vai ficar 30 menos 20, certo? Então dá uma olhada aqui, ó. O que aparece? Aqui a gente fez vetorialmente, né? A soma, tá? E é para encontrar o módulo. Olha só o que aparece aqui quando a gente substitui com o módulo. Fica o 30 menos o 20, certo? Aí agora a velocidade relativa vai dar certo, professor? Vai. Olha só o que acontece. Aqui a gente tem a velocidade mais 15. Né? Eu falei para você colocar menos o VB. O VB não é menos 10? Sim, vai ficar mais 10. Opa, o que aconteceu com relação à velocidade relativa em sentidos opostos? A gente soma os módulos, olha só o que aparece aqui, ó, somando os módulos. Então, se você montar esta equação, substituindo os valores das velocidades com os respectivos sinais, você sempre vai conseguir descrever a situação que você quer. Então, a gente definiu isso aqui como se todo mundo estivesse indo para frente. O VA menos o VB, o VB' menos o VA'. Certo? Então, substituindo com sinal, você vai obter exatamente a situação lá. Vamos ficar com aqui 30 menos 20, que era a quantidade de movimento, e a velocidade relativa, que é 25 metros por segundo. Entenderam? Agora, simplificando, voltando à equação dessa forma aqui, a gente corta as massas, porque elas são iguais, e a gente obtém duas equações. Para resolver essas duas equações, a gente soma, né? Pode substituir também, fazer por substituição, mas eu prefiro fazer assim, ó, corto o VA com VA', 2VB' 15. E substituindo na primeira, fica aqui VA' mais 15 igual a 5, vai dar menos 10. Opa, olha só o que aconteceu. O VA era 15, passou a ser menos 10. O VB era menos 10 e passou a ser 15. Houve uma troca de velocidades. Então, quando for perfeitamente elástico em massas iguais, as velocidades dos corpos vão trocar as velocidades. Olha só que bacana. Então, se você usar esse sisteminha aqui, você resolve qualquer problema da quantidade de movimento. E essa dica, né? Você coloca, tem que estar coerente o que você fez com o que você obteve. Ah, e aquela história do chute? Então, eu estou chutando que o corpo B e o corpo A, eles vão para a direita e o B se afastando de A. Esse foi o chute. E o que aconteceu? Apareceu a situação após o choque que o A está indo na troco de velocidade. Ele bateu e voltou e o B também bateu e voltou. Certo? Então o sinal indica para onde eles estão indo. Ó, o B estava indo contra a orientação do eixo, aqui, ó, né, até a colisão. Então estava com menos 10. Ele passou a ter mais 15, bateu e voltou aqui na direção do eixo. O A, ele estava com mais 15 e agora está com menos 10, voltou. Então existe uma colisão de bater e cada um voltar para o seu próprio lado. Vamos analisar com mais calma essa situação. Então, olha só, você tem o mais 15, né, menos 10, existe a colisão, a força foi tão intensa que o A retornou com 10 e o B está voltando aqui com 15. Então, a troca de velocidades. Certo? Tá. Agora vamos ver como funciona a energia e a quantidade de movimento, para ver se a teoria realmente está dando certo aqui. Olha só, o que de antes não tem que ser igual ao que depois? Sim. Então, o primeiro vetor aqui é 30, e esse vetor aqui, 2 vezes 10, 20, certo? Só que o que a gente faz? Tem que somar dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. A soma de vetores, para obter o módulo, a gente faz o quê? Subtrai os módulos. E olha só o que aconteceu aqui também. O que a linha agora é menos 10 e o QB', a velocidade é 15. Então aqui vai ficar menos 20 mais 30. Então existe realmente a conservação da quantidade de movimento. O Q de antes é igual ao Q de depois. Com relação à energia,
Como ele é perfeitamente elástico, a energia de antes vai ser igual à energia do depois. Então, a energia cinética de antes, mais a energia do A e do B, energia cinética do A e do B após o choque. Então, vamos ter o mv ao quadrado sobre 2 e assim para cada um. Podemos cortar os dois. Aí, como teve troca de energia, a gente vai ter a seguinte coisa. A energia realmente se conservou. Nossa, né? A teoria está redondinha aqui. E o gráfico? Como é que fica o gráfico dessa história? Então, você tem a velocidade de 15 para o A e de menos 10. Após o choque, houve a troca, certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, esse tempo, é o tempo da colisão. Aqui é antes da colisão, aqui é depois da colisão. Então, note o seguinte. Qual a distância entre o menos 10 e o mais 15? 25. Essa é a velocidade relativa de aproximação. E o depois, a distância do V' até o VB'? É 25 também. O que isso quer dizer? Que o coeficiente de restituição vale, olha só, vamos substituir. Vai ficar VA era 15 e VB' e VB era menos 10. Ó, VB menos 10, VA 15. Qual a velocidade relativa? 25. Então, olha só, essa conta que a gente está fazendo aqui é exatamente a diferença aqui entre o VB', o VA' e o VB'. E aqui o VB' menos o VA', que é a parte de cima. Então, o coeficiente de restituição aparece aqui no gráfico. Você pode obter ele a partir do gráfico. Quanto que é a velocidade relativa aqui? 25. Quanto que é a velocidade relativa aqui? 25. Olha só o que acontece. Quanto vai dar o coeficiente de restituição? 1. Olha só que bacana. Redondinha, fechou a teoria. Choque perfeitamente elástico, conservação de energia, tá? E o E vale 1. E pode ser tirado do gráfico. Muito bacana essa teoria, hein? Agora, e se o choque for parcialmente elástico, né? E igual a zero, vai ter o quê? Uma perda parcial de energia. Será que as coisas funcionam com a perda de energia? Então vamos lá. Então, E igual a 0,4, o corpo A com 15, o corpo B com 10 metros por segundo. Então vai acontecer a colisão, né? É o mesmo procedimento. Substitui com sinais lá. Mais 15, menos 10. Aqui a gente já fez a conta, né? 15 menos 10 dá 15 mais 10. Certo? Então, obedecendo os sinais. E o que vai acontecer depois? B' vai se afastar de A'. É o nosso chute. A gente está considerando que os dois vão para o mesmo sentido, tá? No sentido positivo do eixo. Então, é um chute. Então, você deixa aqui desse jeito e aqui desse jeito aqui, ó. Tudo bem? Então, e o mais legal desse processo é que o sinal que aparece aqui é o sinal do que acontece no depois. Então agora o E é 0,4. A gente, simplificando as equações, 0,4 vezes 25 dá 10. Então temos a equação aqui. Então, montando o sisteminha, a gente tem que veio da quantidade de movimento e que veio do coeficiente de restituição. A gente soma. Agora o VB' deu 7,5. Lembra que trocava de velocidade? Agora não vai ter a troca de velocidade. Mas agora vale 7,5. Ele está indo para onde? Como deu positivo, ó, ele estava menos 10, ele vai voltar com 7,5 para a direita, no sentido positivo do eixo. Apareceu aqui. O que será que vai acontecer com o A? Vamos substituir e ver. Então, o VA' vai dar menos 2,5. Opa, ele estava com 15, indo no sentido positivo do eixo, vai bater e voltar com menos 2,5 metros por segundo. Então aqui não houve a troca de velocidade. Ixi, mas será que vai acontecer a conservação da quantidade de movimento? E o que será que acontece com a energia? Como E é igual a 0,4, haverá uma perda. Vamos ver se isso realmente está funcionando? Então aqui, ó, você tinha 15 e aqui você tinha o menos 10. Bateu, aqui volta com 2,5 e aqui vai com 15. Então olha o impressionante. O nosso modo de resolver a quantidade de movimento, né, considerando que após o choque todo mundo vai na direção positiva do eixo, proporciona o sinal do que acontece depois.
Não deu 2,5? Ele está batendo e voltando. E esse aqui está indo, bateu e voltou também. Tá? Então, o sinal que apareceu na resolução é o que realmente aconteceu no depois da colisão. Agora, quantidade de movimento, será que conservou? Agora é 2,5, hein? E 7,5. Aqui era 10 e 15. Putz, será que vai dar certo? Confie na física, ela vai funcionar. Então aqui você tem o 30 e o menos 20. Então quando você está somando vetores de mesma direção em sentidos opostos, subtrai os módulos. Agora o que aconteceu com o Q ali e o QB'? Olha só, duas vezes o menos 2,5. Falei para você substituir com o valorzinho. Então o módulo aqui, ó, a gente vai subtrair os módulos, certo? Então esse vetor está contra e esse está a favor do nosso eixo. Vai dar 15. Olha só o que acontece. 10! Deu 10. Houve a conservação da quantidade de movimento. Os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, antes e depois. E os dois valem 10 kg/metro por segundo. Não é fantástico isso? Mesmo tendo uma perda de energia, a quantidade de movimento foi conservada. E a energia? Agora a gente sabe que teve uma perda. Então vamos ver de quanto foi. Calcula a energia cinética de um, do outro, né? Corta as massas. Então quanto vai dar a energia desse lado? 325, antes do choque. Depois do choque, 62,5 joules. Então, realmente teve a perda. Mas olha que impressionante, a gente acabou de ver que a quantidade de movimento foi conservada, mesmo tendo perda de energia. Fantástica essa teoria. Então, olha só, vamos ver o que acontece agora no gráfico. Ó, observe que houve o achatamento, porque agora um está com menos 2,5 e o outro com 7,5. Mas a gente vai poder tirar o coeficiente de restituição a partir do gráfico. Então, quando você observar que não houve troca de velocidades tendo massas iguais, então vai ter esse achatamento, o choque é parcialmente elástico, certo? Então aqui, a velocidade relativa é do menos 10 até o 15. Do menos 10 até o mais 15, 25. 25 metros por segundo é a velocidade relativa de antes da colisão. E aqui a velocidade é 10 metros por segundo. Do menos 2,5 até o 7,5. Certo? Então vamos lá. Aproximando, mesma direção, sentidos opostos. A gente soma os módulos. Afastando, mesma direção, sentidos opostos. A gente também soma os módulos. Olha só o que vai acontecer agora. Então, você tem o coeficiente de restrição. Qual que era a dica? O VA menos o VB, o VB' menos VA'. Substitua com os sinais. Olha o que vai acontecer. 15 mais 15. Menos 10, estão aproximando, né? Mesma direção, sentidos opostos. Soma os módulos. Aqui afastando, mesma direção, sentidos opostos. Soma os módulos. Olha só o que vai acontecer. Vai ficar 7,5 mais 2,5 e 15 mais 10. Exatamente como a gente tinha falado antes. Então, ó, dica sensacional, hein? Vai por mim, dá certo isso aqui. Então, E igual a 0,4. Fechou a teoria. Agora, e o perfeitamente inelástico? E igual a 0. O que será que vai acontecer? Vamos lá. Então, monta a equação, mais 15 e menos 10. Substitui. Então, substituindo, né, o E igual a 0, porque é perfeitamente inelástico, o que a gente vai obter? Essas duas equações. Opa, deu 0 aqui. O que acontece aqui? O VL igual o VB', que é um conjunto. E se eles são iguais, eles estão andando juntos. Vamos ver o que aconteceu? Então, como o VB' é igual ao VA' e a gente tem a formação de um conjunto, fica mais fácil, porque a gente vai substituir nessa primeira equação. Então, o VA' vale o V do conjunto, o VB' é o V do conjunto. Então, quanto vai dar a velocidade? 2,5 metros por segundo. Opa, vamos lá? Então, E igual a 0, formação de conjunto, certo? Maior perda possível aqui de energia. Certo? Seria a perda máxima de energia, é quando bate e gruda, né? Guarda isso. Então, perfeitamente inelástico, bateu, grudou. Eles saem com a mesma velocidade. Então, aconteceu o seguinte, ó. Eles estavam vindo na mesma direção, bateu,
Esse aqui é de 15, esse aqui é de 10, bateu e grudou, e eles saem nessa direção aqui, ó. Tá? Poderia ter ido para? Poderia, mas nesse problema, neste caso, aconteceu isso. O V A' estava vindo para a direita, o VB' para a esquerda, eles bateram, grudaram e continuaram os dois na direção que vinha o VA'. Então houve a formação de um conjunto. Então, tem um outro jeito de resolver. Primeiro eu vou explicar como funciona e depois vou resumir a ideia. Então você tem o Q de antes igual ao Q depois, né? Como a gente já viu, MA vê a quantidade de movimento do A de antes, do B antes da colisão, do A após a colisão e do B após a colisão. Então temos a soma das quantidades de movimento antes e depois do choque. Mas a gente sabe que no choque perfeitamente elástico houve a formação de conjunto. Então VA' igual a VB' igual a V do conjunto. Certo? Coloque em evidência. Aparece MA mais MB. Isso aqui é a massa do conjunto do A e o B em conjunto. Certo? Então temos massa do conjunto, velocidade do conjunto. O que é isso? A quantidade de movimento do conjunto formada após o choque. Vamos continuar resolvendo. Então, 2 mais 15 era a velocidade do antes, menos 10 era a velocidade do depois. Então nós temos dois vetores de mesma direção em sentidos opostos, subtraímos os módulos. Certo? E a massa do conjunto, então, é 4, que é 2 mais 2, 4, e a velocidade do conjunto. Quanto vai dar? 2,5, exatamente o que a gente tinha obtido. Então, sabendo disso, a resolução, a partir de agora, você vai usar o seguinte. Você vai usar que o Q de antes vai ser igual ao Q do conjunto. O depois vai ser o conjunto formado. Então, toda vez que você tiver um choque perfeitamente inelástico, o E igual a zero. Então, o Q de antes é igual ao Q do depois, que é o Q do conjunto. Combinado? Combinado. Então, vai ficar assim, ó. MAVA, MBVB, massa do conjunto, V do conjunto formado. Então, olha como fica simples a resolução. Não precisa usar sistema, porque o E sendo zero, a velocidade do A' é igual ao B', então você já pula para cá, ó. Então, não precisa fazer sistema quando o E for igual a zero. Já pula direto para a formação do conjunto. E quanto vai dar? 2,5. Olha que sensacional. Então, perfeitamente inelástico, E igual a zero, a gente vai pular direto para essa resolução aqui. Porque a gente já sabe que o VA' vai ser igual ao VB'. Certo? Então, como formou um conjunto, né, o E igual a zero, o que acontece com a quantidade de movimento? Né? Vamos olhar os três jeitos aqui de fazer. Né? Então, Q de antes, né, você tem o 30 para a direita, o menos 20 para a esquerda. O que acontece quando você soma vetores de mesma direção, sentidos opostos? Subtrai os módulos. Olha só o que aconteceu aqui. Só que o depois, né, você tem uma quantidade de movimento igual a 5 para o Q' e o QB' também é 5. E aqui você soma os módulos. Olha só. E dá certinho, porque é mais 2,5 mais 2,5. Certo? Vai dar 10. E o Q do conjunto? Massa 4, velocidade 2,5. 10. Então, todo mundo igual a 10. Então, o Q de antes igual ao Q depois, que é igual ao Q do conjunto. Então, a partir de agora, você pode resolver Q de antes igual ao Q do conjunto. Fácil, fácil. Vamos olhar o que acontece com relação à energia. Né? A gente já viu que é energia cinética. Então, aqui, ó, no outro tinha dado 62,5, agora deu 12,5. Então, a perda não foi total. A gente fala que a perda é máxima quando o choque é perfeitamente inelástico. Combinado? Tudo certo? Então, conservou a quantidade de movimento, mas mesmo tendo perda de energia, a quantidade de movimento se conservou. Vamos olhar para o que aconteceu no gráfico. Opa! Como formou um conjunto, agora os dois estão andando com 2,5, tanto A quanto B. A velocidade após o choque é 2,5. Então aqui, antes você tinha uma velocidade relativa de 25 e agora você não tem velocidade relativa de um em relação ao outro. Então, como VA' e VB' são igual a 2,5, né, não existe distância nenhuma entre elas. E a velocidade relativa é zero. Então, vamos ver por quê. A velocidade do conjunto é 2,5. Formou um conjunto. Então, vamos analisar o coeficiente de restituição. Então, como eu tinha falado, mais 15 menos 10. Então,
vai ficar mais 15 menos o menos 10. E aqui, a velocidade do conjunto é 2,5. Os dois são positivos, mais 2,5, mais 2,5. Então, tá vendo? Vai funcionar novamente. Então, vai ficar a velocidade relativa de aproximação 25, que é essa distância aqui, ó. E de afastamento é nenhuma, né? Porque eles não se afastam, eles andam juntos. Então, é zero. Então, o E é igual a zero. Perfeitamente inelástico. Tá? Olha só que bacana, então. Todos os exemplos aí, né? O perfeitamente elástico, o parcialmente elástico e inelástico, né? Dando certo. Então, agora vamos fazer um resumo. Perfeitamente elástico, velocidade relativa do antes igual ao depois. E a gente obtém o E igual a 1, né? 25 dividido por 25. Velocidade relativa do antes do choque parcialmente elástico dá 25. E depois a velocidade relativa fica menor. Então, no caso aqui, do menos 2,5 até o 7,5, 10. 10 dividido por 25, 0,4. O parcialmente elástico. O perfeitamente inelástico, E igual a zero, formação de conjunto. Bateu, grudou. Tá certo? Então, aqui deu 0 dividido por 25, E igual a zero. Então, temos o perfeitamente elástico, E igual a 1, parcialmente elástico, o E entre 0 e 1, certo? Então, aqui a gente tem uma perda parcial da energia, e aqui a perda máxima de energia formando o conjunto, certo? Tudo foi resolvido montando a equação, né, esse sisteminha. A quantidade de movimento do antes igual ao do depois, e a velocidade e o coeficiente de restituição. Montou essas duas equações, né? Lembrando, o que aconteceu em todos eles? Conservação da quantidade de movimento. Então, essa aqui é bem importante. E depois, o coeficiente de restituição. Montou o sisteminha, ficou fácil. Então, fica MAVA, MBVB, igual a MAVA' mais MBVB'. Qual que é o truque que eu falei para vocês? Como a gente tem que chutar o que acontece no depois, o nosso chute sempre vai ser orientado na direção do eixo. E os sinais vão aparecer. Então, a gente vai montar essa equação com essa situação aqui, ó. O VA se aproximando do B e o VB' se afastando do VA'. Tudo bem? Combinado? E aí, se mudar o sinal aqui, ó, que nem aqui, ó, no comecinho. Ah, era menos 10. Não deu tudo certo aqui, tá? Porque quando você substitui com sinal, você está substituindo a operação vetorial, como a gente viu em todos os casos. Então, você vai usar o seguinte truque, né? O que você fizer aqui no antes, você vai fazer aqui também, ó. Então, quando você substitui com os sinais, né, as equações funcionam. E o depois, você vai deixar desse jeito aqui. O seu chute vai ser esse. MAVA', né, MBVB'. Certo? Então, são as incógnitas. A gente não mexe aqui, nem aqui, nem aqui. Ó, tá? E o sinal que aparecer, por exemplo, não deu que o VA' na primeira situação era menos 10 aqui, ó. O que aconteceu? Então, apareceu na equação menos 10, significa que ele bateu e voltou. E o B', que era menos 10, passou a ser mais 15. Então, quando a gente substituiu, os sinais apareceram aqui no resultado final. Então, pode confiar. Usa esse sisteminha aqui, substitua com sinais, que você está substituindo a operação vetorial e aquele monte de regra das velocidades relativas. É bom saber, tá? Mas para quem está começando aí a resolver os probleminhas da quantidade de movimento, isso é uma dica que vai ajudar bastante até que você tenha a compreensão total da quantidade de movimento, né, do impulso e do que acontece com eles durante a colisão, né? Espero que tenham gostado da aula. Deixem um like aí no vídeo. Muito obrigado e até a próxima!